a mais uma live do Comece Bem, esse projeto super legal da Rádio Mais, junto com a psicóloga Mariana Bassan. Comece bem, toda segunda-feira um assunto para você começar bem o seu dia, a sua semana, o seu mês, a sua dieta, atividade física, enfim, o que você quiser mudar, melhorar na sua vida, a gente tá aqui para te apoiar, para estar com você nisso. Quer começar bem, tendo mais coragem? Aqui a gente já falou sobre isso, é só você buscar lá no IGTV da Rádio Mais, tem uma série todinha dedicada ao Comece Bem, super legal. Oi, Mara Mordaski, seja bem-vinda, vou esperar aqui o pessoal chegar pra gente conversar sobre um assunto super legal hoje aqui no Comece Bem. Hoje a gente continua falando sobre hábitos saudáveis. Na semana passada, a Mariana Bassan, nossa psicóloga e coach, falou dos hábitos saudáveis em relação à atividade física. Por que a gente às vezes se propõe fazer uma atividade física e não faz? Por que a gente às vezes... Enfim, a gente falou sobre isso, se você quiser ver, tá super legal essa live. Tá também lá no IGTV da Rádio Mais. Hoje o assunto vai ser alimentação. Quantas vezes, você já ouviu de algum médico, de alguém dizendo, olha, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar daquilo, e no fim, a vida vai levando a gente e a gente vai empurrando com a barriga, literalmente, e não muda esses hábitos. Então, a gente sabe que é importante, mas não faz. É isso que a gente vai entender um pouquinho a nossa cabeça sobre isso hoje aqui. Verônica Bileski, seja bem-vinda. Obrigada pela sua companhia. Bruna Quinalha, nossa psicóloga e coach, já está aqui. Mariana Bassan com a gente. Vou convidar ela. Antes, só vou pedir para você que tá vendo essa live para já apertar o coraçãozinho aqui embaixo. É super importante pra gente, para esse vídeo chegar o maior número de pessoas possíveis. E também para você apertar ali no aviãozinho e mandar essa live, esse conteúdo, para quem você gosta. Também aproveito para convidar você para curtir a página aqui do Instagram da Rádio Mais, se você ainda não... E a psicóloga e coach Mariana Bassan, que já vai entrar aqui com a gente. Aí, quando terminar, você vai só ali no nome dela, clica lá e começa a seguir ela para você ver os conteúdos da nossa psicóloga e coach Mariana Bassan. Enquanto a gente chama mais gente para entrar aqui, peço para você chamar também, convidar seus amigos e sua família para entrarem nessa live. Hoje o assunto, então, é hábitos saudáveis, alimentação. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se você quiser saber de qualquer coisa, só entrar e pedir, comentar aqui com a gente. A gente super adora as participações de vocês. Mari, já apareceu aqui para mim, já chamei você, tô aguardando aqui para você entrar na live, tá? Tô só aguardando aí o teu pedido. Vamos ver se vai dar certo. Nil Consultiva, bem-vinda. Obrigada pela participação. Acho que a Mari conseguiu entrar. Não? Deixa eu ver aqui. Vamos tentar de novo. Sandra Cordeiro, seja bem-vinda. Vamos ver a nossa live hoje sobre alimentação, hábitos saudáveis. O que é que você já tentou mudar na sua alimentação que você não conseguiu? Por algum acaso, você já tentou fazer alguma dieta alguma vez e não deu certo? Algum hábito que você tem e que você gostaria de perder? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa live do Comece Bem. Então, vamos começar a ser saudáveis hoje. Taylor Barros, seja bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. Hoje aqui no Comece Bem, a gente está tentando se conectar aqui com a psicóloga e coach Mariana Bassan sobre o Comece Bem de hoje. Deixa eu ver de novo aqui, deixa eu tentar mandar de novo para ela. Mari, tô te mandando aqui pedido para entrar. Tô autorizando você. Vamos ver o que tá acontecendo aí. Ó, gente, coraçãozinho. Vai lá, manda coraçãozinho pra gente. Super importante você apertar o coraçãozinho. Vereadora Fátima de Paula, de São José dos Pinhais, seja bem-vinda à nossa live. Hoje, aqui no Comece Bem, a gente vai falar sobre hábitos de vida saudáveis, alimentação.
Mari, já solicitei tua presença aqui. Vamos ver o que está acontecendo. Nossa psicóloga e coach Mariana Bassan. A gente está falando, então, hoje sobre hábitos de vida saudáveis. Ana Pérez, seja bem-vinda. Vamos falar sobre alimentação, hábitos de vida saudável. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já tentou mudar algum hábito de alimentação e não conseguiu? Conta para mim aqui. O que é que você gostaria de mudar? Você já tentou fazer alguma dieta e não deu certo? Conta para mim também. Vamos ver aqui. Não deu certo, Mari. A minha psicóloga e coach, a nossa psicóloga e coach, Mariana Bassan, tá tentando entrar aqui. Vamos lá, Mari, vou mandar de novo para você. Enviei para você. Julie, seja bem-vinda. Obrigada pela companhia. Vamos ver, Mari. Mandei para você aí já. Hoje o assunto aqui no Comece Bem são os hábitos de vida saudáveis, tá? E a gente vai falar sobre a questão da alimentação. Eu tô perguntando se você já tentou fazer alguma dieta, já tentou fazer alguma regime e não deu certo, né? Se você já ouviu falar, enfim, né? Precisou mudar alguma alimentação e mesmo assim não deu certo. Conta pra gente, tá? Bem legal hoje esse tema aqui no Comece Bem de hoje. Matheus, seja bem-vindo. Cássia Brugnara também, seja bem-vindo. Comece Bem é uma live, uma proposta super legal da Rádio Mais, junto com a psicóloga e coach Mariana Bassan. E a gente traz assuntos para você começar bem o seu dia, a sua semana, o seu mês, enfim, para você começar bem um novo projeto, tá? A gente já falou sobre coragem, hábitos de vida saudável em relação a esportes. Hoje o assunto é a alimentação. A gente já falou sobre comunicação aqui, tá tudo lá na série do Comece Bem no IGTV da Rádio Mais, tá? Você é o nosso convidado, então, para participar, para ver, né, todos os outros assuntos aqui do Comece Bem. Vamos tentar aqui, a gente tá tendo a internet, sabe como é que é, né? Vamos ver se eu consigo colocar aqui a nossa psicóloga e coach, Mariana Bassan. Mari, vem, Mari, vem, Mari, vem. Não sei o que está acontecendo hoje, não está dando certo. Vamos ver, Mari. É assim, né? E nos dias, essa emoção, assim, de não conseguir conectar direito. Vamos ver. O que está acontecendo com a nossa psicóloga e coach? Ela já tentou sair e entrar da live. Mari, tô aguardando aqui você entrar, ó. Vamos ver. O que tá acontecendo? Ai, fiquem aí, gente, que o assunto tá super legal, hein? Aproveita e fala aqui pra mim o que você... se você tá tentando... Ó, a Mariana não está conseguindo participar. Vamos ver. Ó lá. Vou sair e entrar mais uma vez. Vai lá, Mari. Vamos lá, fica aí, gente. E manda aqui para mim o que é que você quer saber sobre hábitos de vida saudável, alimentação. Conta para mim aqui. Vamos ver. Mais uma vez. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Ai, que nervoso. Já autorizei você, Mari. Tá aguardando aqui, tá dizendo. Aguardando. Vamos ver. Boa tarde, tudo bom, Atelice? Seja bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá. Me ajudem. Aqui não aparece nada. Então, aqui tá dizendo para mim aguardando Mariana Bassan. Bassan Mariana. Vamos ver se vai dar certo. Por que tanta dificuldade de manter o peso? Emagrece, engorda. Mari não está conseguindo participar. Ai, Jesus amado, Mariana. Vou chamar você de novo. Não é você, tá? Não tô brava com você, não. Tô brava com o Instagram. Vamos ver. Eu também queria saber, viu, Atelice? Vamos ver aqui com a Mari qual que é essa grande dificuldade. Vai, Instagram! Tá dando aqui, ó. Aguardando Bassan Mariana. Vamos ver.
Ademir Quinalha, seja bem-vindo. Corpo sabota a gente ou é só nós mesmos? Corpo. Vamos! Instagram, o que está acontecendo hoje? Deu certo? Vamos ver ali. Não tá dando certo. O que está acontecendo, Mari? Oh, meu Deus. Será que eu vou ter que sair e começar de novo? Fiquem aí, hein? Fiquem aí. Será que é bom fazer isso? Tenta cancelar a solicitação. Vamos lá. Mari, vou cancelar a solicitação. Eu vou te chamar. Vai lá. Aqui. De novo. Conectando! Agora foi. Aê! Foi. Nossa, Deus do céu. Meu Deus, é muita emoção. Que difícil. É muita emoção. Meu Deus, o que houve hoje? Não sei, não faço ideia. Caramba. Bem. Não, a tecnologia, o Instagram tem umas coisas assim que a gente não vai entender nunca, né? Não, acho que nunca. Meu Deus, é muita emoção. Mari, recapitulando só, aqui no Comece Bem, a gente está já várias semanas trazendo assuntos e papos super legais para as pessoas começarem bem. E eu acho que hoje, né, a gente pode dizer que o Comece Bem é para quem quer começar uma dieta, para quem quer emagrecer, para quem quer ganhar músculo, para quem quer mudar de alguma forma, os hábitos alimentares, né? E ter mais qualidade de vida, ter hábitos mais saudáveis. Só deixa eu dar um oi aqui para Mari, para Marília Carmo, seja bem-vinda. A Verinha também está aqui. Mari, como é que a gente pode falar aqui em relação à alimentação? Né? A Telice trouxe aqui uma pergunta super legal, né? Se é o corpo da gente que sabota a gente ou se é a gente mesmo, né, que se auto-sabota. O que acontece? Por que a gente se propõe fazer algo e de repente já tá dando uma escapulida? As coisas não engatam. Olha só, a gente tem 5, dentro da perspectiva da psicologia, né, e da manutenção dos hábitos saudáveis da alimentação, a gente tem 5 pilares para falar, uma tossinha alérgica, mas tem 2 pontos críticos que eu acho, para responder a pergunta da Telice, talvez se a gente falar desses 2 pontos críticos ajuda bastante, que a pergunta dela foi bem direcionada assim, qual a dificuldade da manutenção do peso, né? 2 pontos críticos que interferem muito na manutenção do peso é uma característica, na verdade, de personalidade da gente que interfere no comportamento alimentar, que é assim, o quanto a gente é rígido e o quanto a gente é flexível nas situações de vida da gente, né? Então, tem pessoas que se percebem muito rígidas ali no dia a dia, né? Eu tenho uma rotina certinha, eu faço tudo igual, no mesmo horário, da mesma forma, do mesmo jeito, né? E aí a gente vai lá para o outro extremo e pensar que tem pessoas extremamente flexíveis, que conseguem adaptar a vida, o horário, a agenda, conseguem ser felizes sem muita regra, sem muito horário, né? Então a gente tem 2 perfis aí do 8 ou 80 muito diferentes, tá? Sim. E eu as vou pessoas, até pegar por hoje incrível que pareça, aqui um papel e uma caneta para anotar. Né? Então, a questão da flexibilidade. Né? Então, dá para a gente dizer, Mari, que pessoas que são muito flexíveis, elas tendem a engordar, emagrecer, começar uma dieta para... Não? Não. Ao contrário, Carol. Ao contrário? Ao contrário. Ó, é o rígido, né? E eu vou explicar por quê, né? Porque a pessoa, normalmente, ela é extremamente rígida, né? Então, ela tá lá na famosa dieta, que particularmente eu não gosto dessa palavra. Eu gosto de falar em plano alimentar, porque eu penso que plano alimentar é um estilo de vida, né? É algo que você incorpora no teu dia a dia, e dieta para mim é temporário. Mas enfim, a pessoa tá lá na famosa dieta, indo lá bonitinho, né? Ok.
Só que essa pessoa, como todo mundo, ela vive, né? Ela vive, ela vai em aniversário, ela sai do trabalho, um dia ela passa na casa de alguém. Então, ela tem coisas que ela faz na vida dela, por melhor e mais consistente que seja o plano alimentar ou a dieta dela, essa pessoa, ela vive, né? E Uhum. aí, esses hadas, né? Vamos pensar assim, da dieta, muitas vezes é entendido por essa pessoa rígida como um chutei o pau da barraca, né? Então, chutei o pau da barraca e eu não volto mais. Então, vamos pensar assim, né? Final de semana, às vezes Hum. tem um bolinho em casa, vai alguém, você fez uma sobremesa e sobra uma fatia desse bolo, sempre sobra, né? E aí, Sim. segunda-feira de manhã, o bolo tá lá olhando para você, olhando para o bolo, e você pensa assim: como eu não como esse bolo, né? Porque afinal de contas eu teria que voltar para minha dieta, tá? E eu penso que a Uhum. pessoa flexível pode comer o bolo, incluindo a segunda-feira de manhã, contando que na hora do almoço ela volte para o plano alimentar dela, ela volte no lanche da tarde, ela volta à noite. Então, a pessoa flexível, ela consegue fazer esse dimensionamento na cabeça dela, né? Que aquele Uhum. momento ali é a exceção, não é a regra. E a pessoa rígida, ela tem dificuldade de sair e voltar. Então, ela entende que aquilo ali, ela chutou o pau da barraca, agora minha dieta acabou mesmo, eu já comi esse bolo domingo, comi segunda-feira de manhã, agora minha dieta acabou, agora eu vou comer de uma vez, né? Então, Entendi. muitas vezes é o perfil rígido, cara, que não consegue se manter num plano alimentar. A Diana está Oi, colocando aqui. prof! Pode deixar o bolo para sobremesa do almoço, né? Bom, se a pessoa correu tanto que a Dione corre, né, que ela é minha professora de corrida, é uma alegria ter você aqui, prof. Pode correr bolo à vontade. Então, a Ju também é outra super corredora. A gente Então, esse ponto. Então, a questão da flexibilidade versus a rigidez, pessoas que são muito rígidas, elas acabam não conseguindo manter aquele hábito alimentar saudável que elas mesmo se propuseram, né? Não foi ninguém que foi lá e colocou a Uhum, força para você ter um hábito saudável. Não. É a pessoa que se colocou uhum, aquilo e ela acaba não conseguindo levar em frente por ser rígida demais. Mari, você falou em 5 pilares, né? A gente exato. comentou agora o primeiro, Uhum, flexibilidade e uhum. rigidez. O nosso assunto hoje aqui na live do Comece Bem está sendo alimentação saudável, hábitos saudáveis. Então, a Mari está explicando o que acontece na nossa cabeça, né? No âmbito psicológico, porque que muitas vezes a gente não consegue dar continuidade ou até mesmo ter esse hábito que a gente mesmo se propôs. Mari, depois, o que vem? Na verdade, vamos começar do começo. O primeiro Tá. pilar seria a questão do porquê eu quero emagrecer, né? Então, vamos pensar que a maior parte das pessoas que se interessam por esse assunto são pessoas que querem perder peso, mas que a gente pode Uhum. pensar que pode ter pessoas também que o objetivo é querer se alimentar mais saudável, ter hábitos mais saudáveis. Então, o porquê disso, né? Qual que é a minha história, né? Então, eu chego aqui hoje com a idade que eu tenho, com a imagem corporal que eu tenho, com o peso que eu tenho, da onde que eu cheguei aqui? Eu cheguei aqui por acaso, né? Então, se eu for resgatar essas minhas memórias, essa minha história de vida, a gente encontra normalmente dados muito ricos que embasam esse porquê que a gente está num processo de emagrecimento agora, tá? Uhum. E por que que isso é importante? Depois que passar um mês, 2 meses, 6 meses do meu plano alimentar em andamento, pelos acontecimentos da vida, né, Carol, que em paralelo à dieta a gente tem família, a gente tem trabalho, é comum que a pessoa deslize um pouquinho. Então a gente precisa ter para onde voltar, a gente precisa ter esse ponto de referência, né? Para lá na frente, quando a gente der uma escapadinha, a gente possa se lembrar com convicção e com embasamento, tá? Mas por que que eu tô aqui mesmo? Ah, tá. Eu tô Uhum. aqui porque lá atrás eu sabia que a história de vida é essa, que eu cheguei nesse peso por esse X motivo e agora eu escolhi que eu não quero mais ficar aqui, tá? Então, esse porquê eu quero emagrecer é uma coisa que precisa estar muito bem definida para a pessoa ter sempre essa referência do para onde é voltar. Então, esse é o primeiro pilar que a gente embasa, né?
os hábitos saudáveis com relação à alimentação. É você ter um porquê muito bem definido. Tá falhando aqui para mim, não sei para você, Carol, como é que tá? Me ajudem aqui. Mari, eu não sei se foi você ou se foi eu. Vamos lá. Aí. Uma pergunta que fica, Mari, eu não sei se você está me ouvindo direito. Deu certo? Voltou? Agora sim? Só para a gente Vou. recapitular até o assunto e entender melhor. Até as pessoas que são Agora magras, vou. elas engordam e emagrecem? Ou é normal ter essa flutuação de peso em relação às coisas da vida que você colocou agora, né? Em relação às fases da vida pelas quais a gente passa? Sim, né? A nossa alimentação, ela depende muito do nosso equilíbrio emocional. Aí é um próximo pilar para a gente conversar, né? Uhum. Que é a gente entender os nossos padrões emocionais e o quanto eles interferem na nossa alimentação. Uma oscilação na balança de peso, todos vamos ter, ok? Porém, quando a gente pensa, né, no efeito sanfona, né? Que o efeito sanfona, o que que é? É você Efeito. ganhar e perder de 1 a 2 números no seu manequim de roupa, né? Isso é caracterizado pelo efeito sanfona. Então, isso retrata, assim, com nitidez, a questão do Emocionais. padrão emocional da pessoa, né? Que o peso vai acompanhando, a Com frequência. alimentação Deixa eu vai só aqui acompanhando os dar oi altos e para baixos Carolina Ramos, que está chegando emocionais, aqui, né? a E a Tânia pessoa acaba tendo um Serpacini impacto também, quando ela a faz isso com Suzana, Marina frequência. Monteiro, obrigada pela companhia de vocês. Hoje a gente está falando aqui no Comece Bem sobre hábitos saudáveis, alimentação. Mari, então, só para a gente recapitular, o primeiro pilar, então, de um hábito saudável na alimentação é. Tá. É a pessoa ter um porquê eu quero Uhum. emagrecer E bem muitas definido, né? vezes Ter a um ponto de gente se partida, baliza, né, no ter um porquê eu quero embasamento da sua emagrecer. Ah, resposta, da porque eu sua quero ficar motivação interna. magra pro verão. E aquilo não faz muito sentido, né? Então talvez esse porquê do querer emagrecer não faça tanto sentido. Julie, tá me ouvindo agora? Voltou? Legal. Não se sustenta esse porquê quero emagrecer. Então, primeiro passo, primeiro pilar é porque eu quero Não se emagrecer e sustenta. fazer isso verdadeiramente. Thaís Halushi, seja bem-vinda. Hoje, comece bem, a gente está falando sobre hábitos alimentares saudáveis. Mari Bassan, segundo, então, é o padrão emocional isso? Não. Uhum. Isso, entender o nosso funcionamento emocional, né? Entender os nossos padrões emocionais. No começo, eu acho que esse treino ele pode ser muito bem feito depois do que as coisas acontecem. Então, é a gente, por exemplo, chegar no fim de uma semana de dieta, de plano alimentar, olhar para trás e olhar assim, poxa, essa semana foi uma semana que eu levei tudo direitinho, eu consegui fazer os meus lanches, eu consegui fazer a minha alimentação adequada na hora do almoço, até a noite eu consegui fazer bem. Então, olha para essa semana positiva e observa que tipo de emoções você vivenciou nela, né? Que coisas estavam acontecendo na sua vida, que emoções você estava vivenciando. Então, olha para esse padrão emocional positivo, né? Porque provavelmente ele vai ser útil em momentos lá na frente de dificuldade. Então, a gente reconhecer Tem o muito, quanto que a nossa tem muito, alimentação, então, os nossos hábitos saudáveis, eles acompanham as tem nossas muito sobre emoções, né, autoconhecimento aí, positivas. então. E as negativas também, né? Então, no fim de uma semana lá que as coisas foram. Isso aqui é puro autoconhecimento, né, Carol?
E fazer o contrário também, numa semana em que as coisas não foram bem, eu não consegui seguir meu plano alimentar, a minha dieta. Poxa vida, eu só pisei na bola essa semana. Chega no sábado, olha para trás e observa que situações você viveu, como que estavam as suas emoções, né? E observa, qual que é o primeiro passo para a gente conseguir mudar, né? Porque lá na frente a ideia é que a gente consiga encontrar um equilíbrio, né, dos momentos da vida, das nossas emoções e consiga se alimentar mesmo assim de uma forma equilibrada. Mas, no primeiro momento, a gente precisa reconhecer, né, que aquilo ali de verdade acontece, né? Poxa, quando uma situação do trabalho me pega desprevenida, quando eu não consigo lidar com aquilo, eu me sinto com muita raiva e aí, meu Deus, eu me descompensei inteira, né? Então, a gente precisa reconhecer e Sim. olhar que acontece com a gente, para a Entendi. gente, num segundo Então a momento, gente ter um falou já, poder, né, e ter né? A gente está autonomia de falando hoje conseguir mudar, aqui no Comece né, Bem através sobre os desse hábitos alimentares autoconhecimento, saudáveis. Seja tá? bem-vindo, Luiz Volmir, também a Lave em Corsetti. A gente está comentando, a Mari está falando aqui, do porquê que muitas vezes a gente se propõe em ter um hábito alimentar mais saudável, ou fazer uma dieta, ou qualquer coisa, né, relacionada à alimentação, e muitas vezes a gente não dá conta, a gente não consegue. Então, o primeiro passo é definir muito bem o porquê do que você quer fazer aquilo. O segundo passo é entender o autoconhecimento padrão emocional. Terceiro pilar agora, Mari. Terceiro pilar é você conseguir fazer um treino corporal de reconhecer a sua sensação de saciedade, né? Atualmente, o que a gente tem de melhor para isso são as práticas de mindfulness eating, né? Que é a prática da consciência plena na alimentação, né? Então, normalmente, algumas pessoas já conhecem o mindfulness no dia a dia, né? Que a gente desenvolve a atenção plena, a sensação de você estar no presente, no aqui e agora. E para quem se propõe a fazer uma mudança no seu padrão alimentar, isso parece pouco, né? Mas, na verdade, poucas pessoas conseguem reconhecer também o seu padrão de saciedade, né? Quando que eu me sinto saciado o suficiente para eu chegar até a minha próxima refeição, o meu próximo lanche, né? Que o organismo também já vai entendendo esse padrão do quanto eu preciso para eu chegar no meu próximo Não, não. momento de E eu alimentação. penso Né? O também, quanto né, que você da reconhece que o sensação, seu do corpo gosto da comida, tá né, cheio, do né? E não sentar cheio para o comer. demais Eu sei de que muitas alimento vezes a naquele gente come no momento. carro, quem tem criança come em pé, come com a criança no colo, né? Eu tô com uma bebê de 11 meses, muitas vezes, né, o almoço acaba sendo com o bebê no colo. Então, a gente acaba não prestando atenção nessa sensação corporal e também no que a gente está colocando, né, na boca, na comida. Então, você de repente sentar, sentir o cheiro da comida, a cor, o preparo dela, tudo isso faz parte do processo alimentar, então, do processo de se alimentar de forma saudável. Desde o momento, na verdade, que você vai montar o seu prato, né? Então, muitas vezes você está montando o prato e está distraído, está conversando, está olhando um vídeo no celular, está colocando uma colher de arroz e respondendo uma mensagem, né? Então, desde o momento que você vai montar o seu prato, você fazer isso com consciência, né? Com presença, né? Olhando realmente, né, para a quantidade que você está Sim. colocando, para a textura daquele alimento, né? Podendo sentar à mesa quando dá, né, Carol? Como você falou, de toda a correria aí de criança, enfim, pouco tempo. Mas a gente não precisa treinar a consciência plena todos os dias, né? Mas fazer alguns bons treinos de entender, né? Do se sentar, do sentir o cheiro da comida, a cor dos alimentos, né? Então, tudo isso é um processo de uma prática de mindfulness eating, né? Onde a gente chega no final das contas entendendo o que o nosso corpo precisa para se sentir saciado, tá? E aí, com o passar do tempo, essa sensação ela Qualidade também. não só para a sensação
de saciedade no sentido de qualidade, de quantidade, mas no sentido de qualidade, que é também não só quanto, mas o que me faz sentir saciado, né? Porque a gente vai descobrir que tem Um comidas bis, que a uma gente come, pipoca, come alguma e é um coisa saco sem fundo. nesse Porque sentido, parece que né, aquilo Mari? ali Você nunca vai come, te dar come, uma come sensação e de nunca, saciedade, nunca enquanto para, outros né? alimentos come uma pequena. Bom, Uhum, vamos lá então. Isso, deixa eu só recapitular e aqui, tem gente chegando, Ana Paula, isso Isaías, mesmo, corretor, Luiz tá? Gomes, já falei, Então o esse pessoal do foi o Circuito terceiro pilar, Rockman de né? Curitiba, sejam bem-vindos. Hoje aqui, o Daniel Psaia também, a gente está falando hoje aqui no Comece Bem sobre a alimentação saudável, hábitos saudáveis. Então, a nossa coach, psicóloga Mariana Bassan, ela está comentando aqui de alguns pilares para você ter um hábito de vida saudável em relação à sua alimentação. A gente já falou. Primeiro, você ter um bom propósito, você ter isso bem nítido para você. Então, quer ganhar massa muscular, quer emagrecer, ou quer simplesmente ser uma pessoa mais saudável, tenha isso em mente do porquê. Segundo que ela colocou aqui, foi o padrão emocional. Você ter autoconhecimento, você entender. Ah, o dia que eu não consegui fazer, por quê? O dia que eu consegui cumprir o meu hábito saudável de alimentação, por quê? Então, ter isso bem determinado. O terceiro é você saber as sensações do seu corpo. Então, ela comentou aqui do Mindfulness Eating, né? Que é algo que parece ser novo, mas que, na verdade, é você sentir o alimento, ver, sentir o cheiro. Na hora que você come, você também perceber tudo isso. Agora a gente está indo para o quarto pilar, então, Mari. Qual é esse quarto pilar? O quarto pilar não é por acaso que eu deixo para falar dele agora, para a gente entender o quanto ele é importante, que é o planejamento, ter um bom planejamento, né? Porque aí vamos pensar assim, a gente tem um porquê bem definido, a gente entendeu os nossos padrões, a gente sabe na nossa sensação de saciedade, só que a gente pecou no básico, a gente não se planejou, né? Eu tô super pronta, tô super treinada, mas eu não tenho em casa o que eu preciso para comer saudável, né? Então, ter um bom planejamento parece básico, mas não é, é fundamental, né? Então, quando eu faço essa pergunta para as pessoas, a maioria das pessoas se surpreende com a resposta, né? Então, quantas vezes, vamos pensar num percentual de 100% do tempo, né, de que a gente pensa em ter uma alimentação mais saudável, que você imagina que você já deixou de se alimentar Ou na saudável por não bolsa, ter se né? planejado, por não No simplesmente não trabalho. ter o alimento em casa que você precisava para se alimentar saudável. Em casa, na bolsa, no carro, na reunião, né, de trabalho. Quantas vezes você já deixou de se alimentar de uma forma saudável por não ter o alimento ali, por não ter se planejado? Né? Todo mundo pode Uhum. responder aí mentalmente, mas a maior parte das respostas das pessoas, esse número acaba ficando muito alto, né? E aí as pessoas conseguem entender por que o pilar do bom planejamento ele é tão importante, né? Porque eu posso estar cheia de boa intenção, eu posso estar cheia de propósito, eu posso estar indo numa boa nutricionista, eu posso estar indo na psicóloga para ajudar a entender os meus padrões Não emocionais, preparou. né? Que é aí que a psicologia até entra muito, né? Então eu tô toda embasadinha, só que eu não fui final de semana no mercado e não fiz uma compra decente, né? Não me Sim. preparei, simples assim, né? Então fica complicado a gente ter toda uma estrutura e não ter um bom planejamento. E muitas Ó, vezes, num processo de vou emagrecimento, a vou pessoa às até vezes não se dá conta que ela está perguntar aqui, passando, Mari, tá passando se batido por alguém isso. já comeu Poxa, mas eu alguma estou me coisa esforçando errada, tanto, eu alguma estou até indo besteira, na né? psicóloga, Ou se eu estou alimentou de até forma indo na inadequada lista. por não ter se programado, por não ter se planejado, né? Então, a pergunta aqui, se alguém, né, já cometeu esse deslize, vou colocar assim, porque não é um erro, não é algo... acontece com todo mundo, né? Eu tô rindo enquanto a Mari fala, porque esses dias mesmo aconteceu comigo, né? Eu me propus a ter uma alimentação mais saudável,
E eu fui levar as minhas filhas no médico depois da vacina para elas. Eu tinha me programado ficar fora de casa durante 2 horas, acabei ficando 4 horas fora de casa. E o lugar onde eu parei só tinha chocolate, besteira, chips, essas coisas. E eu acabei tendo que comer aquilo porque era a única coisa que tinha. Falta de planejamento, né, Mari? Não, exatamente. Aí já começa a vir o nervoso, né? A irritabilidade, já vem tudo isso Isso, não ia junto. passar Então, fome, né, cara? a gente tem que se planejar Olha mais. aí que... Ponto bastante importante, então. Aqui a Telice tá mandando, ó, se não tem uma comida boa, vai pão. Bem isso, né? Uhum. E quem tá muito na rua, passa por isso, né? De estar com fome, para em qualquer lugar, come qualquer porcaria que tá ali para É matar a isso. fome realmente, né? É. Uhum. Uhum. Sem planejamento, reeducação alimentar, dieta, plano É. alimentar, seja o que for, E a não Bruna tá funciona. Só boa colocando aqui, intenção da gente não funciona. O a Bruna planejamento tá tem que colocando estar aqui, olha, que o muito lanche encaminhado, é muito bem mais em encaminhado. Essa é a conta do que uma realidade, né, comida na Carol? rua. A gente está Então, aqui para você para pôr as que tá cartas na trabalhando às mesa. vezes, né, fora de casa, você comer um lanche é mais barato, um pão de queijo, uma coxinha ou qualquer outra coisa, do que você ir fazer um prato de comida, né, Mari? Sim. Isso. E aí a importância do planejamento, né? Se você tiver Uhum, feito um com alimento em certeza. casa, né? Que aí eu penso que talvez fique até Mas mais em precisa conta que de o todo um lanche, você pode não planejamento, optar pelo lanche, né? né? Nem pela comida fora de casa. Mercado, Entra em depois em todas as... preparar essa comida, então tudo isso demanda um planejamento. Mari, vamos Fundamental. lá, Uhum, quinto pilar então para tá? uma alimentação mais saudável, um hábito de vida mais saudável. Uhum, uhum, uhum. Esse pilar, Carol, eu gosto muito de falar nele, porque esse é o pilar que eu entendo que a gente vira a Uhum. chavinha na vida da gente, né? E que você consegue realmente se colocar num caminho de reeducação alimentar, né? Onde você sai do princípio da dieta, tá? E essa mudança vem para ficar na sua vida. Que é quando você consegue encontrar respostas orgânicas e emocionais positivas na sua vida, com relação a essa sua nova alimentação, né? Então vamos pensar assim, você fez todo aquele plano alimentar, você testou várias receitas que a nutricionista passou, e aí no decorrer dessa caminhada, nesse processo de autoconhecimento, você precisa parar para perceber o que que o teu corpo aceita melhor, né? Como que você se sente quando você come, por exemplo, pela manhã, uma fruta, né? Como que o seu corpo responde? Como que ele está pronto para o trabalho? Como que ele está pronto para a vida? Né? Quando você come, por exemplo, um pão com café, né? Eu não sei Uhum. aí o que que é o mais saudável, o que que é o individual de cada um, mas como que você se sente com aquele alimento, tá? Sim. E claro que os alimentos, eles interferem organicamente e emocionalmente no nosso humor também, né? Então, se a gente for pegar o exemplo da Uhum. clássica feijoada, né? A tal feijoada. Como que a gente se sente depois de comer uma Com feijoada? Você certeza. tá pronto para o trabalho? Mari, Você tá aí pronto para ir pro entra aquela sofá, né? questão. Porque depois de uma Eu já feijoada, até né, você se pergunto aqui sente se ali, alguém já né, com a fez barriga mais o inchada, jejum intermitente e tal. Quem né, mais faz, eu nunca fiz, inchada. mas quem faz diz que assim você se sente super bem, você se sente super leve, né? Eu não sei, eu não sou nutricionista, eu não sei dizer, mas que eu já ouvi pessoas me dizendo: olha, gente, o jejum é maravilhoso, para mim foi ótimo, eu me sinto super bem. Nossa, eu e treinar. Tem gente que treina, né, de manhã em jejum sem comer absolutamente nada e se sente muito melhor. Então, sentir o resultado, sentir a Uhum, diferença no organismo daquilo que você está fazendo. uhum. E- Exatamente, né? Então, sentir a Uhum. mudança positiva. Só que ela é muito sutil, né, Carol?
nós somos acostumados a sentir emoções mais intensas, né? Uhum. Tanto quando a gente está triste, com raiva, deprimido, quando a emoção está muito forte, ou quando a gente está muito alegre, né? Mas a questão é que a nossa vida, ela Uhum. acontece com certeza, né? E essas respostas positivas com relação à Claro. alimentação, elas são muito sutis. Então a gente precisa realmente parar, fazer uma pausa para ouvir o que o nosso corpo está me contando, né? Então eu comi esse alimento e como que eu estou vindo trabalhar hoje? Como que estão as minhas relações? De repente eu estou me Uhum. sentindo hoje mais paciente, mais acolhedora, ou eu estou mais irritada, eu estou mais chata, né? Aqui, ó. Então, poder ouvir Aham. tanto as respostas orgânicas como as A nossas Júlia tá dizendo aqui, respostas eu treino em emocionais do jejum, nosso porém é muito corpo. individual. E a Eu Bruna tá penso que é aí que colocando, a esse chavinha jejum muda, intermitente para mim né? foi ótimo. O problema é a Fazem influência sentido. das pessoas que estão perto, né? Então, acho que ela deve ter ouvido bastante gente falar, mas vai fazer isso, ficar sem comer, isso não tá certo, né? Tem que... Aí, Bruna, entra o primeiro passo, né? De você ter tudo muito bem definido para você, né, Mari? Assim, né? Isso. Isso, e as pessoas que convivem com a gente, elas têm um olhar, né, vamos dizer assim, viciado sobre a gente. Elas esperam que a gente seja de uma determinada forma, de um determinado jeito. Então aí entra muito essa habilidade que a gente também vai Dos desenvolvendo pessoal, outros. né? Da gente simplesmente não estar nesse mundo aí para se comportar e cumprir com a expectativa dos outros, né? Aí seja Sim, pessoas que com podem certeza. botar Então, bastante gente, gente, mas que hoje pedem aqui no Comece coisas, Bem a né? gente falou Você não vai mudar o sobre teu jeito os de comer pilares por para causa de você ter uma alguém, né? alimentação Então, saudável, como não você faz muito pode sentido, né? viver hábitos de vida mais saudáveis. A Mari comentou então de 5 pilares para quem chegou mais no final. Então, o primeiro deles é você ter um porquê quer emagrecer bem definido, entender isso. O segundo é você entender o seu padrão emocional, muito sobre autoconhecimento aí. O terceiro é você treinar o seu corpo para identificar as sensações de fome, de falta de fome, de vontade de comer, né, de humor relacionado a isso tudo. Depois, um planejamento que a gente percebeu aqui que esse é um ponto bem importante. E eu acho que aí cabe até o que a Telice falou da autossabotagem, né, Mari? Que às vezes não é nenhuma autossabotagem. É realmente que você não se planejou, não fez, não tem o que fazer e, né, acaba fazendo o que você não gostaria, né? E também perceber o resultado, que é bem importante. Uhum, uhum, uhum. E por isso. E por isso que eu acho tão importante a gente falar do pilar do planejamento, sabe? Porque muitas Uhum, vezes as pessoas elas não se dão conta que elas não estão né? conseguindo E permanecer a no seu Mari plano comentou também alimentar e da na dieta questão pela da falta do flexibilidade e planejamento. rigidez, Então, o que a né? As Telice pessoas falou é que são mais muito, muito rígidas verdade. não conseguem tanto se manter num hábito de vida mais saudável do que aquelas que são mais flexíveis. Mari, mais alguma dica em relação a isso? Temos muita lição de casa aí, né? Para começar bem essa semana, mudando o hábito para ter um hábito de vida mais saudável. Horas, Sim. né? Carol, esse é um assunto também que daria para a gente falar, nossa, muitas horas sobre isso, mas tem mais um ponto que eu acho importante, que não é um dos pilares, mas que eu acho que vale muito a pena a gente passar por aí e falar um pouquinho. Que tem muitas pessoas que não desenvolveram muitos outros prazeres na vida que não seja alimentação, né? Então, a sensação de prazer está Uhum. muito relacionado à comida. O que eu como, eu me sinto bem, eu me sinto alegre, eu tenho prazer, sabe? E aí é complicado, porque quando a pessoa entra num plano de dieta, ela vive quase que uma sensação que eu não vou mais ser feliz, tá? Então, eu acho que essa revisão nesse olhar sobre a vida é importante, né? No sentido de o que me dá prazer, o que me deixa alegre, né? Um passeio, uma viagem, uma conversa, um filme. Então, é bem importante para as pessoas que já passaram
por vários processos de Uhum. dietas, de tentativas, né, de emagrecimento, muitas vezes frustradas, é rever esses valores, sabe? Quais são os meus prazeres? Porque quando a funila, né, Carol, e sente que o prazer está relacionado à alimentação, você pode ter um bom planejamento, você pode treinar o teu corpo, os teus padrões alimentares, mas o nosso cérebro não vai querer ficar sem prazer, entendeu? Não tem como, a gente precisa de dopamina para sobreviver, né? Uhum. E aí tá tudo bonitinho, os Não vai pilares estão rolar. andando, mas você Uhum. precisa ir buscar tua dopamina, você precisa ir buscar o teu Uhum, prazer. bem legal. E se for E só na Mari, alimentação, não vai rolar, você tem né? um Aí, programa super sim, que a legal gente chama de de vantagem. emagrecer, das pessoas que querem ter esses hábitos de vida saudáveis, né? Que é o Tend to Life. Conta um pouco pra gente. É bem legal esse projeto também. É fora da Rádio Mais aqui, é um projeto da Mari. Conta aí, Mari. Uhum. É isso aí. É um projeto meu e de mais uma psicóloga parceira, que é a Simone, e da nutricionista Thaisa, que é a Nutrilavi, né? Então, é lá no arroba do Insta, arroba Life, você encontra lá todas as informações. Mas nós trabalhamos aí com o comportamento alimentar, com a nutrição comportamental, né? Então, dentro desses dois pilares, da alimentação e da psicologia, né? Então, quantas emoções influenciam nesse comportamento alimentar. E aí a gente tem um programa de 10 dias, né, online, em que esses dois saberes se encontram e a gente consegue, através de exercícios práticos, encaminharem as pessoas aí E se o pessoal nesses quiser, primeiros então, passos de saber um uma pouco mais, só dieta, de um falar com a plano Mari, alimentar, gente. dessa E, ó, mudança de eu hábitos nunca sei qual dos saudáveis dois lados de é, tá? vida. Mas aqui em cima tem o nome da Rádio Mais, tem o nome da Mari. Você vai lá, entra aqui, tá do lado de cá, Mari. Entra aqui, Isso, aqui no também no nome meu... da Mari, entra lá, Bassam Mariana. Você vai em seguir ela, você vai ficar sabendo de Lá de todos os cá. conteúdos da Mari. E também no Isso. arroba Ten2Life, né? Vamos, depois comenta aqui, Mari. Coloca aqui no comentário pra gente isso. Isso, coloca lá no Tent Life, que é um programa bem legal, total online. Então, se você percebeu que Comenta. você está pecando em um desses pilares, ou Colocar até mesmo na questão da flexibilidade de rigidez, ou na questão do seu da sua felicidade, né, Mari? Do alimentar pela felicidade. No Tent Life é super legal esse programa para quem quer emagrecer ou quer ter hábitos de vida Fazer. saudáveis, porque não é só o emagrecer. Porque às vezes tem gente que não vê razão para emagrecer, né? Que tá bem com o corpo do jeito que tá, não liga muito para isso. Mas a questão é do hábito de vida saudável mesmo, né? Que você sabe que você poderia ter um hábito de vida saudável, ou então já levou puxão de orelha por causa de colesterol, diabetes, pressão alta, essas coisas todas. Né? Esse programa é bem legal para isso, né, Mari? Acho que foi dado o nosso recado aqui de hoje do Comece Bem, né? Para as pessoas começarem bem. Foi. Foi bem legal. Foi. Eu acho assim que tem bastante assunto aí para as pessoas refletirem, né? E colocarem aí durante essa Comecem pelo semana alguns planejamento, pontinhos aí para funcionar. E se eu puder dar uma dica, né? eu Começar diria: pelo comecem planejamento. pelo Começar, planejamento, então, bem. né? Comecem pelo Legal, básico, que legal. é também. Quero agradecer, Carol Personal, por estar aqui com a gente também. Acho A que seria Júlia está dizendo, meninas, parabéns, sempre iniciando a semana bem juntas aqui. Muito obrigada. isso E quero mesmo, né? convidar o pessoal já para vir na semana que vem, meio-dia, aqui no Comece Bem, juntos, Rádio Mais e Bassam Mariana. Né? Tamo junto aí, semana que vem também no Comece Bem. E para quem quiser ver os anteriores, tá lá no IGTV da Rádio Mais, uma série super legal do Comece Bem, vários assuntos. E esse daqui também já vai aqui para o IGTV da Rádio Mais para você mandar para aquela pessoa que você gosta, né, que você quer que comece bem também junto com você, tá bom? Mari Bassam, obrigada. Começamos bem. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos que vieram.